Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Vamos Debater Direito? Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da TV Profissão. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e hoje vamos trazer ao debate um tema internacional, e vocês vão ver por que internacional. O tema é políticas públicas destinadas às relações internacionais. E nós trouxemos hoje para debater conosco uma pessoa muito cara para nós. Ela é docente dos nossos cursos de pós-graduação. Ela tem graduação em Relações Internacionais, é mestre e doutoranda em Políticas Públicas. Eu estou falando da querida professora Bruna Leal Barcelos. Olá, professora Bruna, tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Agradeço o convite da Uninter. Muito feliz em voltar à minha casa, né? Sou uma graduada, bacharel em Relações Internacionais pelo Uninter. Agradeço muito o convite e vamos falar de políticas públicas hoje. Veja, a professora Bruna, ela é querida também por isso, ela é uma egressa da Uninter. Ela fez o seu curso de graduação aqui na casa e hoje é mestre e futura doutora e docente dos nossos cursos. É muito importante e nós temos que repetir isso sempre, não é verdade? Nós também estamos hoje com as nossas tutoras dos cursos de pós-graduação, as minhas colegas de trabalho, a professora Priscila Bortolotto Ribeiro e a professora Jennifer Manfrim. Olá, Priscila, tudo bem contigo? Tudo bem, professor Silvano, professora Bruna, professora Jennifer, que prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre esse assunto tão importante e necessário, o debate. Oi, Gê, tudo bem? Certinho? Olá, professor Silvano, professora Bruna, professora Priscila, telespectadores, um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema tão importante. Eu sou uma apaixonada pelo direito internacional, então estou muito feliz de estar aqui. Costumo dizer que enquanto a tecnologia tem deixado o mundo menor, tem encurtado as distâncias, tem feito o direito ir cada vez mais longe. E isso se reflete aqui, né, nessa questão das políticas públicas. A gente vai ver com a professora Bruna, que está lá no Japão, aprendendo mais para trazer muito conhecimento para a gente. É isso mesmo, vocês ouviram direitinho. A nossa convidada hoje está no Japão, é verdade. Por isso, hoje especificamente, nós estamos mais internacionais ainda. Mas vamos lá, professora Bruna, eu vou fazer um contexto das políticas públicas para que você dê o pontapé inicial e nos ajude a entender um pouco mais. O que seriam políticas públicas? Isso vem de onde? Isso é um programa de governo ou um programa de Estado? Uma política pública, por exemplo, tem que estar escrita numa lei propriamente dita, lei estrito sensu? Como que funciona isso? A população em geral, ela tem como ajudar a criar uma política pública? Isso em qualquer esfera, por assim dizer? Explique um pouquinho mais para nós antes de adentrarmos ao tema propriamente dito de políticas públicas destinadas às relações internacionais. Muito bom, muito bom. Pontapé inicial realmente para a gente começar a pensar o que são políticas públicas, né? A minha paixão por políticas públicas justamente vem disso, o fato de que políticas públicas está no nosso dia a dia, mas ainda assim, se a gente ouve a palavra políticas públicas, ouve o nome, a gente muitas vezes não sabe o que é a política pública, não sabe definir. Então a gente pode pegar mais aquela parte teorizada, mais da academia, que a gente que é pesquisador gosta de falar, né, e falar que política pública são propostas institucionalizadas, é aquilo que a gente pode ver como lei, mas a gente também pode ver como regulação e a gente também pode ver como sendo guia. Eu gosto de ser um pouquinho mais direta e falar que políticas públicas são ações governamentais para a sociedade. São ações governamentais que de alguma forma vão impactar o nosso dia a dia, seja a curto ou a longo prazo. E dentro disso, quando a gente está falando da definição de políticas públicas, a gente tem alguns grupos que a gente pode trabalhar, né? Então, por exemplo, nós temos as políticas públicas que são distributivas,
que são políticas públicas normalmente focadas para alguns grupos específicos da sociedade, que o governo de alguma forma vê que precisa de algum auxílio a mais. A gente pode usar como exemplo as próprias políticas de cotas que nós temos atualmente, sejam elas raciais ou sejam as cotas em relação aos bens financeiros. A gente tem também as políticas públicas de redistribuição, que são mais conectadas com a ideia de bem-estar social, que é com a ideia de redivisão de recursos. O que a gente pode observar muito, por exemplo, nos financiamentos estudantis também. A gente também tem o grupo de políticas públicas regulatórias, que aí entra mais realmente no contexto de direito, né, que a gente está falando de regra, a gente está falando de lei. Se a gente falar, por exemplo, de lei de trânsito, a gente está falando de política regulatória. Eu acho que seria o tipo de política pública que alguém que não sabe o que é política pública vai conseguir reconhecer mais facilmente, porque nos atinge de forma mais direta e de forma muito mais atual, digamos assim. Quando tem uma nova lei, a gente já sabe o que está acontecendo, que a gente tem que se adequar a ela. E a gente também tem as políticas públicas constitutivas, que são mais relacionadas às políticas públicas em si, porque elas que vão meio que definir o que a gente pode chamar de regras do jogo. Então, qual vai ser o financiamento da política pública, onde ele vai ser alocado, enfim. E eu quero fechar esse começo também, trazendo um pouquinho mais do que a gente trabalha dentro da teoria de políticas públicas, que é a questão do ciclo político. Então, quando a gente está falando, ok, política pública é uma ação governamental para o povo. Mas como que essa política pública ela é criada? Como que é todo o processo? E a gente tem o ciclo de políticas públicas como uma forma de nos auxiliar a traçar justamente esse processo. Então, o ciclo de políticas públicas dentro da teoria, quem estuda políticas públicas vai acabar dando de cara com várias interpretações do que é o ciclo de políticas públicas, de quais são os momentos das políticas que estão dentro desse ciclo. E a verdade é que ele é muito adaptável, a gente consegue encontrar várias referências bibliográficas que vão divergir um pouco, e isso, de certa forma, casa com a realidade, porque o ciclo de políticas públicas é só um guia para a gente analisar políticas públicas, mas não necessariamente uma regra, e, na verdade, é muito flexível. Então, quando a gente está falando de ciclo de política pública, a gente está falando dos momentos em que a política pública acontece. Então, a gente tem, primeiramente, a identificação do problema, tem alguma coisa acontecendo, o governo resolve prestar atenção naquilo, seja por qual motivo, seja a sociedade pedindo mais atenção àquele problema, ou seja um problema tão catastrófico que não tem como o governo ignorar. E aí a gente tem a formação da agenda. Então nós temos um conjunto de problemas, né? E o governo vai decidir quais desses problemas ele vai resolver agora. Então ele vai formar qual é aquela agenda de governo, aquela agenda de ação no momento. Depois disso, a gente tem a formulação da política pública, que é de fato falar, por exemplo, ok, eu decidi que eu vou falar desse problema, eu vou resolver isso. Como eu vou resolver isso? Né? E aí, depois que eu decido quais são os meus passo a passos, digamos assim, a gente tem um momento de implementação dessa política pública, ela vai ser colocada em ação, e aí a gente tem a avaliação da política pública, que seria quase que o nosso último momento. A avaliação é falar, essa política pública teve os resultados que a gente queria? Não teve? Por que não teve? O que a gente pode fazer para adaptar essa política pública? Na teoria, normalmente a gente teria mais uma fase, que seria a fase de terminação da política pública, né? Mas a verdade é que, empiricamente falando, a gente não observa o fim de uma política pública. O que a gente observa é uma adaptação. Por exemplo, dificilmente vocês vão ouvir o governo falando, eu vou acabar com a política de cotas, eu vou acabar com a política de financiamento estudantil. O que tem pode ser um corte de orçamento, ou uma expansão de orçamento, ou uma adaptação de qual que é o grupo-alvo daquela política. E esse é o nosso conjunto de passo a passo de políticas públicas. E um exemplo claro de políticas públicas que é muito atual e que eu acho que a gente pode deixar agora para esse momento, para quem está nos assistindo pensar um pouco, é o próprio auxílio emergencial que a gente teve durante a pandemia. Então, a pandemia foi um problema que foi identificável, impossível não identificar, né? Nesse caso a gente não precisaria de muito esforço do governo. Obviamente entrou para a formação da agenda,
porque nós tínhamos que pensar no impacto de saúde pública, mas também no impacto econômico e como iria acabar afetando as famílias de todas as classes sociais dentro do país. Então a gente tem a formulação do que a gente pode fazer para tentar mitigar o impacto dessa pandemia nas questões financeiras dentro dos grupos sociais mais vulneráveis dentro da sociedade, e a gente tem a implementação, por exemplo, a implementação do auxílio emergencial. E quando a gente fala de avaliação, seria postumamente pegar os dados de quais foram os efeitos desse auxílio emergencial na sociedade. Então a gente tem uma melhoria no consumo, por exemplo, a gente consegue manter o consumo como era igual à pandemia, a gente não consegue. O quanto que a gente mitigou o impacto da pandemia dentro da renda desses brasileiros que tiveram acesso ao auxílio emergencial. Eu acho que esse é um bom exemplo para deixar essa parte assim, que é para explicar realmente o que é política pública. Excelente, professora. Foi muito bom ouvir isso. E veja, eu tenho dito sempre em minhas aulas e para quem a gente conversa, e me diga se eu estou errado, mas pelo que a professora acabou de falar, creio que não. Nós temos políticas públicas inseridas em determinada legislação, por exemplo, no ECA, nós temos lá política pública relacionada à criança e ao adolescente, como nós temos também leis próprias que são políticas públicas. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, que nós temos muitas políticas públicas, eu poderia dizer assim, ou seja, política pública para toda e qualquer área, para todo e qualquer segmento, generalizando. Mas, a meu ver, às vezes não se dá para implantar e implementar numa sequência natural. Não sei por que fatores, talvez falte até vontade política, enfim. Mas a política pública necessária nós temos aí. É claro que, eventualmente, como você citou um bom exemplo, a partir de determinada situação que esteja acontecendo, precisa se criar uma nova política, tão somente para aquilo ali, para resolver aquele tipo de problema. Não é verdade? Então a minha pergunta é essa, nós temos de maneira geral, generalizando mesmo, políticas públicas que atendam as mais diversas áreas, as mais diversas situações, e logo em seguida então que você falasse particularmente sobre as políticas públicas destinadas às relações internacionais. Se nós temos, e se a resposta for sim, se elas estão implementadas e atuantes, por assim dizer. Agora que chega a parte que eu considero divertida. Porque o que a gente fala, a gente ouve falar muito política externa, né? Política internacional, política externa, o Estado tem uma política internacional diferente porque mudou o governo. Política externa é política pública. E isso, infelizmente, é uma definição que muita gente não tem, porque primeiro você vai entender o que é a política pública e depois você vai chegar nessa realização de que a política externa também é uma política pública, porque ela também é uma decisão governamental que vai afetar a sua própria população. Então, obviamente, dentro das relações internacionais nós temos várias teorias que nos ajudam a explicar por que o cenário internacional hoje é tão importante para o nosso campo doméstico, né? Então, a gente vai ter teorias e conceitos como, por exemplo, a interdependência complexa, que vai falar que atualmente o que acontece em um país vai afetar o outro país, que são os conceitos de vulnerabilidade e sensibilidade. Infelizmente, a gente não tem tempo para entrar tanto nesses conceitos que são mais de relações internacionais, mas focando na questão de políticas públicas e relações internacionais, quando a gente está vendo o governo agindo de forma externa, a sua diplomacia, suas decisões, seus tratados internacionais, isso também é uma política pública. Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo de tratados internacionais de meio ambiente, porque é muito normal que tratados assinados internacionalmente para o meio ambiente se transformem em leis dentro do campo doméstico. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do Acordo de Paris, ou até atualmente do Acordo Verde lá na Europa, a gente também está falando de tratados que domesticamente para esses países vão se tornar leis referentes à emissão de poluentes, à questão de reciclagem e as ações que o Estado vai ter em campo doméstico. Eu vou até dar um exemplo, agora que eu estou aqui no Japão, a gente sabe de todos os objetivos da ODS, né, de desenvolvimento sustentável, que são conectados à ONU, que é uma relação internacional, é um órgão internacional no qual os países se reúnem para tomar decisões em conjunto.
E agora no Japão, por exemplo, você anda nas ruas e existem postos de reciclagem dentro, no exterior desses postos de reciclagem você vai ver uma placa falando que aquilo existe por causa das ODS, por causa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então nisso a gente já está vendo uma decisão internacional, algo conectado entre a relação do Japão como país com a ONU, que é uma organização internacional, se transformando em uma política pública nacional de reciclagem. Então, meio ambiente, para mim, é uma das formas mais fáceis de se observar política pública como política internacional. E por que isso tem um impacto tão grande? Por que é tão importante assim que a gente absorva o internacional para o doméstico quando a gente fala de políticas públicas? A gente está muito acostumado com a palavra diplomacia, mas muitas vezes a gente não está tão familiarizado com o impacto da diplomacia ou não diplomacia. Então, quando a gente fala de diplomacia, a gente não está falando somente da boa vizinhança, não é somente questão de aparências, mas sim de como a relação entre países pode facilitar ou não facilitar outras relações além da diplomacia em si. Mais importante, e como a gente acaba sempre colocando como prioridade, as relações comerciais. Então, se a gente tem dois países que de alguma forma não se dão tão bem diplomaticamente falando, a gente consegue começar a observar impactos nas relações comerciais entre essas nações, o que obviamente vai trazer também um impacto doméstico econômico, porque a gente está falando da balança de importações e exportações, por exemplo, né? Então, a diplomacia ela é importante por causa disso. Mas o que a diplomacia tem a ver com as políticas públicas? Existe algo que a gente chama nas relações internacionais, que são regimes internacionais. Então, é uma tendência internacional em relação a um determinado tema. Então, você tem um regime internacional do meio ambiente. Quando a gente olha para o Rio 21, a gente pensa em meio ambiente, como todos os países se uniram e queriam resolver a questão do meio ambiente, de poluentes. E a partir do momento que existe uma tendência, um movimento em um certo objetivo, se um país, por algum motivo, resolve não fazer parte desse mesmo movimento, ele pode estar prejudicando as suas relações diplomáticas com os países que resolvem fazer parte. Então, eu acho que o Acordo Verde na Europa é um grande exemplo disso, porque a gente tem os países europeus, então, adotando essa nova postura em relação às emissões, em relação a agrotóxicos, em relação à reciclagem até mesmo, e falando, olha, eu não estou tão disponível assim a me relacionar com países que talvez não vão adotar essas mesmas normativas, esses mesmos comportamentos em relação ao meio ambiente que eu estou tomando. Por quê? Porque internamente, domesticamente, a minha sociedade vai acabar sendo contra essa relação. Então a gente tem que pensar que políticas públicas internacionais, elas também são um reflexo dos anseios da sociedade, que é o que a gente chama nas relações internacionais dos jogos de dois níveis, né? Líderes sempre estão jogando em dois níveis, o nível doméstico e o nível internacional, e ele tem que agradar o nível doméstico, mesmo quando ele está fazendo negociações internacionais. Então, se eu sou um cidadão europeu e eu concordo que o meu país tem que diminuir agrotóxicos, eu não vou ficar tão feliz se meu país continuar a importar produtos de um outro país que continua usando os agrotóxicos que eu não considero que são ecologicamente corretos. Então, nisso, eu sei que é muita informação, mas eu acho que nisso a gente já consegue ver como a relação do cenário internacional impacta na minha decisão de política pública nacional. Tá certo. Mas veja, professora, vamos pegar esse gancho que você falou no cenário ambiental. E pensando no Brasil. Suponhamos que o Brasil, né, vai lá fora, participe de um determinado tratado, é signatário daquele tratado, e traga isso para o Brasil, passe pelo Congresso para que se internalize na nossa legislação, é assim que tem que ser, mas mesmo assim, deixe de praticar aquilo que prometeu naquele tratado e etc. O que acontece? No caso com o Brasil, vamos colocar nome aos bois aqui, se o Brasil não fizer aquilo que prometeu fazer, em outras palavras. Ele tem, internacionalmente falando, alguma sanção, ou simplesmente fala, não fiz porque... jogando agora uma lenha na fogueira, literalmente, queimadas na Amazônia, porque a gente sabe que
Sempre teve e creio sempre terá, por diversos motivos. Nós não podemos simplesmente falar que o governo X ou o governo Y é mais ou menos responsável, porque a gente sabe que sempre teve e infelizmente creio que terá durante bom tempo, talvez para sempre, até que exista a floresta amazônica. Mas ele poderia falar, eu não quero nem saber do que os outros estão falando. Eu estou implementando a minha política pública e tem que ser desse jeito aqui e acabou. É assim? Ele tem esse poder? Essa soberania também abarca esse poder? Ou não é bem assim? Muito interessante a pergunta, professor, porque na verdade esse é um questionamento dentro das relações internacionais. Hoje é uma crítica, na verdade, à ideia de organizações internacionais. Por quê? Organização internacional não tem nenhum poder de obrigar a fazer algo, né? A ONU não pode entrar no Brasil e falar, olha, vocês não cumpriram isso aqui que vocês falaram que iam fazer, eu vou, não sei, vou colocar uma multa, eu vou prender alguém aqui. Eles não podem fazer isso. Porém, existe algo nas relações internacionais que a gente chama de sanções e embargos, que normalmente a gente só sente o peso quando ele é econômico, realmente, né? Quando a gente sofre um embargo comercial é que a gente sente, opa, meu comportamento aqui não está muito bonito. O que eu estou fazendo não está sendo bem visto internacionalmente. Então a gente volta para essa questão da diplomacia, porque a partir do momento que eu falo, olha, eu vou fazer isso e eu não faço, os outros países e as próprias organizações internacionais vão começar a me olhar diferente, falar, olha, não sei se eu tenho tanto interesse em continuar minhas negociações com você. Eu vou até dar outro exemplo, para não falar que a gente só fala de economia. Quando a gente fala, por exemplo, de bolsa de estudo internacional, né? Países têm bolsas de estudo internacional. Dependendo da relação diplomática daqueles países, talvez essas bolsas não existem entre específicos países. Então, por exemplo, o Japão não tem bolsa governamental para a China, por exemplo. Tem para o Brasil, porque as relações diplomáticas entre Brasil e Japão são maravilhosas, sempre foram. Mas estudante chinês que quer ir para o Japão não consegue uma bolsa governamental. Não existe. Isso é diplomacia. Isso é o impacto das relações, das tensões que existem diplomaticamente entre nações. Então, por exemplo, eu tenho esse regime internacional em que a gente está falando, precisamos de preservação ambiental, né? A gente precisa começar a prestar um pouquinho mais de atenção nisso, a gente tem todos os cientistas falando de aquecimento global, a gente começa a sentir o peso disso também nas questões econômicas de produção e consumo. E aí, a partir do momento que um país acaba não dando a devida atenção para essa temática, o que a gente começa a ver também são as críticas, o que a gente chama de backlash, né, em inglês, a esse país em relação àquilo. Então, a gente tem uma reunião da ONU, poxa, por que você não está prestando atenção nisso? Por que você está deixando isso acontecer? A gente tem a crítica de líderes políticos, a gente tem a perda de suporte daqueles líderes políticos em relação ao governo, a gente tem a perda de relações diplomáticas e comerciais também entre esses governos. Então, quando a gente está falando de relações internacionais, a gente está falando de políticas públicas, é interessante porque a gente entra num campo em que a gente não precisa de normativas, a gente não precisa da obrigatoriedade física de cumprir algo, mas a gente precisa da obrigatoriedade que eu diria que é moral, né? A ideia de imagem. Dentro das relações internacionais, a gente tem o construtivismo, que é uma teoria que ela vai falar assim, cada país tem uma identidade internacional, né? E essa identidade internacional é muito importante para as construções de amizade que esse país vai conseguir construir. Então, no começo da agenda ambiental internacional, isso lá no começo dos anos 2000, quando começou a se fortalecer também, o Brasil tinha muita liderança em relação ao meio ambiente, porque o Brasil tinha regulamentos internos, leis internas que tentavam de fato alcançar essa maior preservação, seja da Amazônia ou de outras matas nativas no Brasil. Então, naquele período, o Brasil começou a tomar esse papel de liderança, de porta-voz, porque o Brasil era uma nação ainda mais em desenvolvimento do que a gente é agora, né? E todo mundo olhava, poxa, o Brasil não é um país desenvolvido e ainda assim está prestando mais atenção às questões ambientais do que os países desenvolvidos. Então, a partir do momento que o Brasil tomou essa posição de liderança, o Brasil começou a se aproximar de nações desenvolvidas e com grande relevância internacional, o que auxiliava em votações internacionais, porque a gente sabe que dentro de organizações internacionais, dentro de tratados, existem votações. As votações são muito importantes.
Então o Brasil começou a se aproximar, a criar amizade, começou a pleitar certas cadeiras dentro de certas organizações internacionais, tudo graças a essa imagem, essa identidade que o Brasil acabou construindo devido ao seu comportamento e à sua própria percepção do seu meio ambiente. Então acho que isso é algo que a gente tem que ter em mente quando a gente fala a organização internacional não pode obrigar. Não pode, porém, como eu falei, é uma questão moral, e isso vai acabar pesando muito até o momento que a gente começa a ver realmente embargos econômicos e corte de relações comerciais. Eu acho que isso é muito fácil da gente ver quando a gente analisa as relações entre o Ocidente e, por exemplo, a gente pode pegar um país como a Coreia do Norte. Embargo comercial, porque a Coreia do Norte não se relaciona internacionalmente, não tem diplomacia, não tem laços de amizade, a gente tem embargo. Entendi. Interessante. Priscila, Jennifer? Professora, aproveitando esse ponto, importante então, principalmente aqui no Brasil, que exige uma aprovação bilateral, né? Aqui no Brasil, para que um tratado internacional entre em vigor, ele precisa primeiro de uma assinatura do representante do Poder Executivo durante a convenção ou durante o acordo, e depois que esse tratado seja ratificado pelo Congresso Nacional. Achei muito interessante a sua colocação em relação aos embargos econômicos, até por causa da estabilização. Se, por exemplo, numa mudança de governo, em um governo se assume um compromisso, no governo subsequente, é muito importante que isso se mantenha, né? Mas a minha pergunta, professor, é assim, ó, é a seguinte: havendo uma política pública, né, que pode ter um impacto negativo, isso pode ser atenuado? Esses impactos são observados rapidamente ou não? Eu vou dar uma resposta que nunca deixa a gente feliz, né? Depende. Depende da política pública, porque a gente tem dois tipos de impactos. A gente tem um impacto óbvio, imediato, que normalmente não nos dá uma boa percepção do efeito, de fato, daquela política pública, e a gente tem um impacto a longo prazo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da pandemia, a gente fala do impacto do auxílio emergencial, a gente vê a curto prazo e a gente vê a longo prazo também. A gente pode reverter, a gente pode alterar, a gente pode corrigir? Pode e deve. Quando a gente, por exemplo, entra dentro do campo da economia, a gente vai fazer nossas avaliações, vai fazer as nossas linhas lá de cálculo, o que aconteceu depois que a gente implementou essa política pública. A gente olha para os resultados e analisa, primeiramente, a gente compara com os objetivos que a gente tinha. Então, atingiu o objetivo, sim ou não? Se sim, que bom, o que a gente pode fazer para melhorar? Se não, por que não alcançou? O que a gente pode modificar para, de fato, chegar àquele lugar? E é por isso que até eu comentei que a gente não vê fim de política pública, a gente vê alteração de política pública. Porque a todo momento a gente está fazendo isso que a gente chama de avaliação de políticas públicas, né? Então, nessa parte de a gente pode implementar uma política pública nacional com uma má percepção externa, a gente pode. Se a gente pensa, por exemplo, no governo americano, no governo anterior americano, e a relação, a forma como ele resolveu tratar os imigrantes, aquilo teve um impacto internacional muito grande, né? A gente teve muita crítica internacional, a gente teve muita crítica da própria população americana naquele período, né? Que tipo de política é essa? E o resultado naquela política foi mais imediato, a gente conseguiu observar de fato, porque a gente estava lidando com vidas humanas, a gente estava falando com algo que sempre foi muito de um estado emergente nos Estados Unidos, né, quando a gente fala de imigração. Mas a gente tem, por exemplo, você até comentou, né, ratificação de acordos internacionais, a gente muda governo, de repente não ratifica. Exemplo claro e óbvio disso é o acordo do Transpacífico. Então, a gente tinha o governo Obama que falou, ok, os Estados Unidos vai assinar o acordo do Transpacífico, que era um acordo muito importante para a região da Ásia. A gente muda de governo para o governo americano, o governo do Trump, e uma das primeiras coisas que ele faz é falar, eu não vou assinar isso aqui, não é bom para mim, vai ser... Na época ele justificou que não seria bom para o mercado de trabalho americano, ele estava tentando fortalecer o mercado de trabalho americano de forma a se desvencilhar da Ásia, de certa forma, e principalmente de afastar a China. Então ele falou, eu não vou assinar. E isso teve um impacto muito grande também na percepção de líderes da Ásia em relação aos Estados Unidos, não tanto em relação à percepção do Japão, por exemplo, que assinou o Transpacífico, porque as relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Japão eram muito fortes, são muito fortes, mas a gente já tem, por exemplo, essa ideia de que muda o governo, muda a agenda, muda a política pública,
muda a política externa. A política externa é a política pública, e a partir do momento que você muda essa política externa por causa do governo, você também está, infelizmente, quebrando os possíveis resultados a longo prazo que essa política pública teria. O que é muito importante, porque algumas políticas públicas elas vão levar tempo para maturar e para trazer os resultados que a gente quer, né? Política pública de curto prazo é difícil a gente ver. Então, acho que... Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que eu saí um pouquinho do caminho um pouco no final, né? Mas foi ótimo, professora. Mas, infelizmente, estamos chegando no final do nosso programa. Nosso tempo é muito curto. Eu passo a palavra novamente para você, professora Bruna, para as suas considerações finais. Claro, foi totalmente rápido. Eu fico até triste de dizer tchau para vocês, porque estava tão bom conversar sobre políticas públicas, é tanto para se falar de políticas públicas aqui. Mas vamos voltar em outro momento, professora. Vamos. Porque eu penso que, deixando minha palavra final aqui já, né, políticas públicas, elas são importantes para a gente que é pesquisadora, para a gente que está na academia, para a gente que gosta de analisar internacional, doméstico, né, fazer nossas previsões. Mas eu acho que políticas públicas também é muito relevante para a população em geral. A gente tem que saber o que é política pública, porque a gente pode decidir política pública. Então, minha mensagem é, para quem tem interesse, entra na página do seu governo municipal, dê uma olhada nas questões de audiências públicas, porque você consegue opinar sobre política pública a partir da audiência pública municipal, você consegue decidir que política pública você quer para o seu bairro, segurança, meio ambiente, que seja, e a partir daí você também consegue aprender mais sobre política pública para criar sua opinião sobre política externa. Perfeito. Que também é política pública. Eu acho que essa é a minha mensagem final. Política pública é para todo mundo. Tá certo. Professora Priscila? Professora Bruna, muito obrigada por toda essa aula, né? Foi incrível as palavras da professora, especialmente nesse final, né? Porque para que as políticas públicas elas sejam formuladas e implementadas a fim de beneficiar toda uma sociedade, é preciso que sim haja participação ativa por parte de todos os cidadãos, né? Então, e cidadãs, né? Então, muito, muito bacana essa mensagem final. Eu agradeço por estar aqui com vocês e muito obrigada. Espero que haja uma próxima conversa sobre o assunto que é muito interessante e importante. Um abraço a todos. Professora Jennifer? Bom, eu gostei muito também de participar desse bate-papo com a professora Bruna, sou sempre muito enriquecedor também com o professor Silvano, professora Priscila, agradeço muito. Acredito que uma das áreas que tende a crescer muito nos próximos anos é especificamente o direito internacional, em que nós estamos vendo que o mundo está ficando cada vez mais pequenininho, embora as distâncias continuem iguais, nós estamos tendo que nos relacionar cada vez mais com as pessoas de outras nacionalidades. A professora Bruna lá no Japão, quando nós pensaríamos que isso seria possível alguns anos atrás, não é mesmo? Então, agradeço a todos que assistiram, a professora Bruna, meus colegas, professor Silvano e professora Priscila. E até a próxima. Professora Bruna, muito obrigado por enriquecer o nosso programa. As portas estão sempre abertas para você. Vamos ver se a gente marca pelo menos mais um programa para falar um pouquinho mais sobre políticas públicas. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Um forte abraço e até a próxima edição.